O Leandro tá trabalhando Leandro. hoje. Não, sem O último caso do Fábio. Leandro. Fábio, não sei. Acho que ele deve estar trabalhando, ele sempre trabalha até tarde. Boa noite, Ariane. Agora nós não estamos te ouvindo. Ah, tá no mudo. Oi, boa noite. Boa noite. Como você entrou agora, fica task para você fazer a prece. Ah, já cheguei chegando já, então, hein? Chegou trabalhando já. Tá bom. Obrigada. Vamos lá. Mestre Jesus, queridos amigos do plano espiritual, estamos aqui reunidos para mais essa noite de estudo, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, pedindo as bênçãos dos céus para esse momento tão importante de aprendizado e de reflexão. Pedimos aos amigos que nos acompanhem, nos deem aí as guias necessárias para que possamos compreender melhor o estudo dessa noite. Pedimos as bênçãos dos céus para os nossos lares, pedimos a harmonização dos cômodos, a bênção dos habitantes, e também pedimos aos nossos mentores, os nossos anjos da guarda, que estejam presentes conosco nesse momento, nos ajudando a entender, a caminhar juntos nessa jornada evolutiva. Pedimos a Ti, Mestre amado, que abençoe o nosso planeta, abençoe todos os encarnados e desencarnados que habitam esse orbe terrestre. Pedimos as bênçãos dos céus e dos anjos mais queridos para todos nós, e principalmente para aqueles que mais precisam, os mais necessitados, aqueles ainda que sofrem pelo egoísmo, aqueles que sofrem a dor do ódio, da angústia, aqueles que buscam a vingança, que possamos também não só compreendê-los, amá-los, mas também aprendemos a perdoá-los. Obrigada, Mestre, e seja conosco durante esse estudo. Que assim seja. Amém. Amém. Obrigada, Ariane. Vou fazer aqui o share do nosso livro. Só um segundinho. Desculpa, mas não está aparecendo para eu fazer o share. Não é o... Não parece um livro, não. Não. Vamos ver se agora dá certo. Aí. Ok, tá bom assim para todo mundo o tamanho? Ok. Então, a gente é a continuação do capítulo 15, que é intitulado Fracasso, né? E esse capítulo é sobre, ele narra uma gravidez, né, que é interrompida por invigilância, um aborto indireto, ele coloca no livro, né? Uma mulher grávida que, pela terceira vez, é negligente durante a gravidez, sai para balada nas noites em busca de prazeres mundanos, e a gente parou aqui, né, o que vai acontecer nisso. Então, só relendo aqui a última parte, a gente leu na semana passada, onde teve uma amiga, né, falando com ela durante 2 horas, tentando convencê-la para não sair naquela noite, ir pra noitada. Ela já estava grávida de 7 meses, né, mas fazia de tudo para esconder a gravidez.
Então essa amiga é intuída pelos espíritos de luz que estavam lá, conversaram com ela durante 2 horas, mas não adiantou nada, ela saiu na mesma, né. Então aqui, nós acabamos com os espíritos, né, conversando entre eles, e eles falam aqui, o veículo rodou a caminho não, aqui foi quando ela saiu, né, que ela entrou no carro, o veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas, desculpa. As entidades perturbadas seguiram no carro célere, mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos aguardando-lhe a palavra. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores declarando: "Então esse aqui é os, André Luiz e Apuleio e mais outros espíritos que estavam ali para ajudá-la, que ficaram no quarto onde ela alugava, né, enquanto ela saiu de carro com a carona dela e com os outros 2 espíritos que a acompanhavam, que eram amigos, dela, né, que pronto, adoravam as noitadas, as festas e não estavam muito contentes com a gravidez. Não, nesse caso não foi nem pelo espírito que queria reencarnar, mas pelo fato de que eles não queriam perder a parceira de festa, né. Então aí aqui, Apuleio, né, fala para André Luiz e para os outros espíritos: "Podem regressar à nossa colônia em descanso. Nada mais tem que fazer por agora, o dever de todos foi bem cumprido". E foi aqui que a gente parou, né. Então alguém gostaria de continuar a leitura? Por aqui, ó. Eu posso ler, se quiser. Obrigada, José, por favor. Podia voltar um pouquinho só? Quando ele fala, podem voltar. Então, como o Thaís falou, né? Então, o trabalhador do serviço falou, podem regressar à nossa colônia e descanso. Nada mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim, significativamente, acrescentou, irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpine para recolhê-lo em lugar conveniente. Então, Volpine é um espírito que é reencarnado. O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida numa casa de barulho ensurdecedor. O grande balão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música bonita e estonteadora. Mas a assembleia de desencarnados de condição grosseira era muito maior. Tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Mantenha-se indefensiva, advertiu o diretor. São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como este para serviços de proteção. Uau! Aí, ó. Nem os trabalhadores, né? Então, podem penetrar assim em qualquer um. Não nos cabe descrever as paisagens tristes desdobradas ao nosso olhar. Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tivemos dificuldade para reencontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Apuleio aproximou-se e retirou Volpine, que a ela se abraçava como uma criança semiconsciente. Em seguida, viu-o aplicar passos magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado. Retomando Volpine, que confiara às minhas mãos para poder operar com eficiência, falou-me calmo. Desliguei o reencarnante do santuário materno. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe vigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre, quanto possível, para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Retiramos-nos conduzindo o companheiro prematuramente desligado a uma organização socorrista, mas
Depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei a qualidade média. Observar o que se passava com a pobre mulher fracassada em sua missão sublime. Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitáramos na véspera. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que a Apuleio influenciara, perguntando-lhe o que eu desejaria saber. Cesarina, explicou a matrona preocupada, na manhã de hoje foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar, incontinente, a infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, vim a saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz uma criança morta. Bom, vamos comentar antes de prosseguir para o outro? Alguém quer fazer algum comentário? Uma cena bastante triste, né? Pelas duas partes, né? Pelo espírito que queria reencarnar e pela mãe ali que foi negligente pela terceira vez. O capítulo não deixou claro se era o mesmo espírito ou outro espírito, mas pela terceira vez, pela negligência dela, ela acabou causando esse aborto, né? E acho que é importante aqui a gente pensar na assistência espiritual, né? Tanto para ela, os espíritos em nenhum momento deixaram de tentá-la socorrê-la, de tentar, através da intuição, intuindo uma amiga, a conversar com ela, tentar colocar senso, né, na cabeça, perceber que ela estava grávida e as condições que ela estava requeria cuidados, né, e de uma maneira até bastante carinhosa e humilde, a senhora conversou com ela, mas mesmo assim ela não deu ouvidos, e mesmo na hora do que foram ali, encontrá-la naquela, casa, né, naquele, casa noturna, não sei, a preparação para também desligar o espírito, né, o feto, né, o espírito que estava ali no feto dela e aquele todo cuidado com ela também, né. Então acho que é importante a gente, sobressaltar isso, o quão cuidadoso o plano espiritual é conosco, mesmo quando a gente está na ignorância ali, na teimosia, no orgulho, no egoísmo, o plano espiritual mesmo assim nos dá sempre a oportunidade, nos dá o cuidado, o carinho para a gente ainda tentar, né, voltar atrás, perceber o que está fazendo. Ele ainda fala ali, né, que ela vai precisar de muito apoio para ver se ela ainda consegue aproveitar a oportunidade que ainda tem, né. Porque a gente também tem que, isso não é desculpa para fazer as coisas erradas, que eu vou falar agora, mas a gente tem que sempre pensar que nunca é tarde, né. Os erros que as falhas que nós cometemos, está cometida, né. Agora é olhar para frente e, fazermos melhor, procurarmos fazer melhor, né. Então acho que é isso que os espíritos ali estavam falando. Quando falaram: "Olha, ela vai precisar de muito cuidado, de muita ajuda, para que ela ainda possa ver se consegue aproveitar as oportunidades que ainda tem", né, porque a gente tem sempre oportunidades. Mas é claro que a gente vai fazendo, por exemplo, nesse exemplo, a gente vai acarretando mais e mais, dívidas ali que a gente vai ter que sanar, né.
feridas no perispírito, né, dívidas com o espírito que queria reencarnar, conosco mesmo, né, então. Alguém mais gostaria de comentar? Todo mundo bem? Todo mundo triste, foi um capítulo triste. Mas vamos lá então para o próximo, incorporação, capítulo 16. Quer continuar, José? Alguém quer continuar? Se alguém quiser, Não, continua. então vai lá, por favor. Capítulo 16, qual que é o título? Incorporação. Eita, nós, hein? Vamos lá. Prosseguindo meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais me permitiam, regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades, a fim de enriquecer as minhas experiências. Numa das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde: nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, numa organização de socorro. Atualmente recolhido, como sabeis, numa organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria inconveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Ah, então alguém está chamando, né, pelo Dionísio, a família, né? E pelo jeito o Dionísio, ele era espírita, né? Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa. Estaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir, de algum modo, diante dos amigos e familiares. O mentor pensou durante alguns momentos e redarguiu: olha, não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Uau! Olha, ó, me vi nisso aí, hein, cara. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E, como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações, a nova esfera que nosso amigo procura adaptar-se presentemente, a profunda emoção dele com essa reaproximação talvez prematura, a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico e, possivelmente, concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Quer comentar? Eu acho que tem bastante informação, hein? Eu acho melhor a gente dar uma comentada aqui antes de continuar. Quer falar alguma coisa, José, do que você leu? Então o Alexandre que é o escritor ali, né? O Alexandre que falou agora, por último, acho que foi o Alexandre. Eu acho que sim. O Alexandre, apesar, né, desse pedido, ele apontou alguns como que fala? Alguns empecilhos que, né, que não seriam legal ter
essa comunicação mediúnica, né? E aí ele listou ali, falou dos médios, então, pelo que eu entendi, me corrija aí se vocês entenderam diferente, pelo que eu entendi, era um trabalhador espírita, né? Ele desencarnou, e o grupo ali mediúnico que o conhecia está pedindo para que ele faça alguma comunicação. Foi isso que eu entendi. E aí o Alexandre explicou, né? Explicou tanto do lado dos encarnados, né? Quanto dos lados do espiritual. Do lado dos encarnados, ó, a galera ali já estuda bastante, sabe tudo e mais um pouco sobre mediunidade, sobre doutrina espírita, mas falta ali sentimento e compreensão. Tem entendimento, mas não tem compreensão. Então, foi isso que eu entendi ali. Acho que aí tá falando, eu também entendi isso, que ele era espírita, acho que até trabalhava com um grupo ali, né? E desencarnou, e agora faz pouco tempo que desencarnou, né? E estão pedindo ali a participação dele, a incorporação, né? Dele um pouco prematura. Mas eu achei interessante essa parte que você falou, José, do sobrem quase todos eles na investigação e no raciocínio, que lhes faltem sentimento e compreensão. Isso, para mim, me vem na cabeça quando nós estudamos muito, né? A parte intelectual, a gente se preocupa bastante com o intelecto e esquece de colocar em prática, esquece que é importante realmente, é essencial, o estudo, o conhecimento, né, essa riqueza de informação que a gente tem, não só espírita, mas no geral, só que é importante a gente também não esquecer da outra asa que o espiritismo sempre fala, né, da moral, da gente colocar em prática aquilo que a gente estuda, para ser uma fé viva, né, uma fé cheia de ação. Porque senão a gente, né, realmente fica ali, a gente não consegue desenvolver o sentimento, a gente só desenvolve o lado, racional da coisa, não é? É que ele fala ali, ó, ele tem, investigação e no raciocínio, mas falta o sentimento, que se a gente não põe em prática, a gente não vive aquilo e não desenvolve, né. Alguém mais quer Eu me identifico ali, né? Eu estudo bastante, eu leio bastante, mas falta ali sentir, né? Se entregar. Acho que isso eu me identifico ali com esses sim, trabalhadores espíritas ali mencionados no livro. eu acho que bom, eu posso falar por mim, né, é difícil a gente conseguir colocar em prática tudo que a gente estuda, né, mas acho que pelo menos se a gente tem a intenção no dia a dia de ir colocando em prática, já é um começo, né. Mas sim, também me identifico de certo modo. Tento o meu melhor colocar em prática, mas eu não posso dizer que eu coloco em prática o tempo todo não, aí eu estaria mentindo, né. Isso aí são as observações que o Alexandre falou da parte material, né, dos encarnados. Aí ele disse ali da parte espiritual. Alguém mais queria? Então, ali na parte espiritual, ele comenta que Dionísio não está devidamente... Ele, na opinião dele, não está ainda preparado, né, para dar a passagem, para dar a comunicação. Tem ainda o sentimento muito recente, né? Então, a emoção, o sentimento que os encarnados nutrem pelo desencarnado e vice-versa, vai atrapalhar, né, a comunicação e a experiência não vai ser tão, eu fico assim, não tão, a experiência não vai ser tão boa para eles, né? Além de ele falou um monte de coisa ali que eu até esqueci, ó. Nem sempre a comunicação vai fazer bem, né? A gente pensa que, às vezes o encarnado tá pedindo muito, né? E às vezes aquela comunicação, se for feita naquele momento, vai fazer mal pro encarnado, porque não é o momento certo nem para ele, nem para o espírito, né? Então, graças a Deus que nós temos os benfeitores que dão uma segurada e vão supervisionando isso daí para a gente não, né, não ter coisas fora da hora que pode causar
confusão, pode causar desequilíbrio emocional, né? Nos encarnados que recebem a mensagem, ansiedade, várias coisas. Ele não menciona, né, quanto tempo, né, do desencarne já aconteceu, tá? Só para ter uma noção de quanto. Mas tem espíritos também que têm, devido ao grau de preparo, evolução, que no mesmo dia que desencarnam já dão comunicação. A gente viu isso muito no Céu e Inferno, né? Espírito que no mesmo dia, né, que desencarnou, era um espírito que estava preparado e deu comunicação. Passou reto ali o umbral, né? Nem Sim, sim. parou, só foi reto. Acho que tem 2 exemplos disso no Céu e Inferno. Interessante. Bom, vamos continuar então? Ah, não, peraí, a Madalena levantou a Madalena mão. Matarazzo. Eu queria perguntar, assim, a forma como a pessoa se dá a passagem. Porque eu estava vendo ontem uma perita falando que ela é uma perita bem famosa aqui no Brasil, trabalha há anos com isso, e que ela pegou um rapaz que faleceu num acidente de carro, que foi um acidente muito violento, e ela falou que ela via o espírito dele falando, ué, eu estou internado? Ué, eu estou doente? O que está acontecendo comigo? Então, acho que depende da forma com que a pessoa faz a passagem, ela pode ficar perturbada, pode não entender o que aconteceu, né? Ou não tem isso, entendeu? Tem muito, Madá. A gente vê muito na reunião mediúnica, o espírito vem, ele não sabe nem que ele desencarnou, não sabe o que aconteceu, não sabe onde ele está, pensa que está vivo ainda, né? Que quer fazer coisas do dia a dia, ou não sabe como foi a passagem. Às vezes eles dizem que eles sabem que eles desencarnaram, mas não sabem o que aconteceu na hora, no momento da desencarnação. É o mais comum, na verdade, que a gente mais vê isso nas reuniões mediúnicas. Entendi. Eu acho que é difícil responder essa pergunta, Madalena, porque nós todos somos diferentes, né? Então, eu acho que além disso que a Alex falou, de depender de como desencarnou, também tem como é que é aquele espírito, qual a moralidade, qual a preparação daquele espírito, o quão ligado à matéria aquele espírito tá, não é? Porque pode ser um desencarne rápido ali e violento, mas o espírito era um espírito já com uma elevação moral, que iria aceitar aquilo de uma certa forma muito melhor do que um outro que está muito ligado à matéria. Evoluído, né? Então eu acho que não dá para generalizar, né? Cada indivíduo é muita coisa ali, né? Até ali ele coloca que até a família influencia, né? Então não é nem só o espírito que desencarnou e o quanto ele está aceitando, mas também o que ele está recebendo vibracionalmente da família, né? Então muito complexo, né? Não dá para a gente realmente generalizar, né? Não dá para ter uma resposta, não, todo mundo desencarna num acidente assim trágico vai agir assim. Não dá, né? A gente teve um exemplo lá no Brasil, Madá, do Arigó, que era um médium, né, que fazia curas, e ele previu a própria morte dele, que seria de acidente. Ele sabia que ia acontecer, e momentos antes do acidente, ele também sabia que ali era a hora que ia acontecer. Então, ele era um médium de cura, evoluído. Eu não acredito que ele tenha chegado no mundo espiritual confuso, sem saber o que estava acontecendo, porque ele estava totalmente ciente do momento da morte dele, que havia chegado ali, que ia acontecer. Né? Então, é o que a Thaís falou, realmente depende muito da evolução do espírito, do preparo e da religiosidade também, né? Do grau de religiosidade dele. Né? Porém, eu posso só dar uma opinião que a gente não pode esquecer que todo médium ele é extremamente obsediado. Mesmo que ele não tenha nenhuma razão para ser obsediado, mesmo que ele tenha bons pensamentos, ele sempre vai ser obsediado
E aquele aviso é claro que eu não vou julgar o evento, porque eu não estava acho que nem encarnada nessa época, mas é claro que todo o aviso ele vem por alguma razão. E há tentações o tempo inteiro, especialmente dirigente, especialmente quem tem comando. Com certeza, com certeza. Eu diria. Eu acho importante a gente pensar, a gente só pensar um pouquinho sobre isso, porque a gente está estudando também bastante sobre a mediunidade, e os benfeitores, eles explicam bastante sobre essa sintonia, né? Porque mediunidade é sintonia, e obsessão já é uma outra coisa. Os médiuns, eles são mais sensíveis às influências dos espíritos, mas quem trabalha num trabalho, quem faz parte de um trabalho mediúnico sério, que estuda, que se aplica na disciplina da vigilância, esse grupo espírita que está trabalhando nessa parte, os mentores sempre falam, né, nos livros, os amigos que escrevem os livros sobre mediunidade, inclusive os encarnados também, que escreveram livros muito bons sobre mediunidade, que a gente está estudando, inclusive, um maravilhoso no momento, que explica bastante também sobre isso, sobre a sintonia dessa parte da mediunidade, que apesar do médium ser mais sensível a essas influências espirituais, não quer dizer que o médium está sendo obsediado. A obsessão, ela é diferente da aproximação que os mentores trazem de espíritos que vão ser ajudados durante as reuniões mediúnicas, né? Aí já é uma outra coisa diferente. A obsessão, ela pode se dar para qualquer pessoa. Você pode ter obsessão de encarnado para encarnado, você pode se auto-obsediar, no sentido de criar coisas na sua cabeça, de ficar naquela mesma situação over and over again, mas nesse sentido, com relação a que façam todo médium muito obsediado, acho que a palavra talvez certa seria todo médium é muito sensível para as influências, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. E tem muitos livros que explicam bastante sobre isso, sobre essa parte. Eu só queria fazer esse pequeno comentário aí. Sim, acho que é importante, realmente, porque influenciado todos nós somos. Lembramos que Kardec disse que todos nós somos médiuns, né? Então, todos nós somos influenciados, né? Agora, a obsessão, ela só acontece quando nós aceitamos aquela influência, né? Como a Ariane falou, né? Eu posso ter alguém me dando ali conselhos, vamos colocar assim, né? Me influenciando a fazer algo, mas eu posso não fazer, então eu não estou sendo obsediada. É quando, a partir do momento que eu começo a ouvir aqueles conselhos, aquelas influências, e me conecto, me sintonizo com aquele meu amigo, e aí eu estou sendo obsediada, né? Mas a influência realmente todos nós somos. E claro que o médium ostensivo, ele é mais sensitivo, e ele até, se ele for mais vigilante, ele percebe mais essa influenciação. A outra coisa é que os espíritos que não gostam de luz, que gostam de andar na escuridão, é claro que vão tentar influenciar muito mais aqueles que estão trabalhando na luz, né? Então, talvez até passe por mais influenciações, não é? Por mais tentativas ali de obsessão, do que aquele que está vivendo uma vida morna. E o que eu quero dizer por uma vida morna? Não está ali fazendo aquela fé ativa que a gente falou, aquela fé viva, né?
Então, mas realmente somos todos influenciados o tempo todo. Agora, cabe a nós, ou recebemos, eh não lembro agora a palavra que eu usei antes, mas influenciação, mas não quer dizer que acatamos as influências, né. Então, Tentativas, né, de influência, de é, obsessão. é, Eles tentam o tempo todo, né, mas nem sempre sucedem, né. aqueles conselhos, né, porque eu acho que é importante, né, e acho que a Ariane falou na semana passada, não sei se foi nesse estudo ou em outro, eu concordo, a gente usa muito essa palavra obsessores e eu acho que é um pouco pesada, porque, eh, são amigos. Em algum momento a gente andou ali na mesma na mesma festa, entendeu. Só que aí a gente talvez decidiu para um la e mesmo que não seja alguém que já andou na mesma festa, a gente vibrou numa a gente estava ouvindo a mesma rádio, a mesma sintonia, entendeu. Então, e eles não fazem parte da nossa caminhada se a gente não convidar e deixar eles entrarem, entendeu. Então são companheiros, né. Eh Não houver afinidade, né. Se não houver afinidade, não anda junto, se houver afinidade, então, né. Tudo bem? Continuamos? Ok? Então vamos lá. Acho que você parou ali no Euclides. Quer continuar, José? Sim, são Obrigada. Euclides, o interlocutor, advogando o pedido veemente do círculo, não se desencorajou e insistiu. Então, Alexandre aconselhou, olha, acho melhor não fazer essa passagem, por isso, disso. E o Euclides, que é o que está no plano espiritual falando com Alexandre, insistiu, né? E aí ele fala, reconheço, Alexandre, que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordem que não alcançaremos o objetivo desejado. Todavia, reiteremos a solicitação. Eita, o cara está insistindo, hein? Ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. É que existem irmãos esforçados, aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor, e sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Ai, ó. Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou. Só possuo razões para endossar seus pedidos e, já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. E como Euclides agradecesse tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Afastamo-nos, porque o interrogar-se quanto ao processo fenomênico de incorporação, o benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Que é como o Divaldo, né? O Divaldo ele sempre incorpora, né? O Bezerra, né? Sempre ele dá alguma comunicação, né? Então está explicando ali que concentra ali o esforço na parte da fala, né? Para poder dar passagem. Atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral, alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas,
quando atingimos a instituição de socorro a que o Dionísio se recolhera, em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados aos serviços do amor cristão, em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado que se mantinha sob forte excitação. Dionísio, falou-lhe Alexandre Bondoso após saudação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Como não? E com que saudades, suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil, e deliberei conduzi-lo até lá, para que você fale, não somente a eles, mas também aos familiares. Que ventura! Exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Sim, replicou Dionísio, algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade, não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível, através de Otávio, com muitas prevenções e, não raro, vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Está falando trabalho mediúnico, hein? Alguém quer comentar aqui antes da gente prosseguir? Acho que está falando bastante coisa aqui, né? Então, ele aqui está falando da psicofonia, né? A Otávia vai receber a mensagem ali do como é que é o nome dele? Dionísio, através da psicofonia, por isso que ele está falando que ali se dá uma maior atenção naquele centro de energia ali, né? Na faringe, de todo esse equipamento que é preciso para a fala, né? E eu estou ficando rouca aqui também, estou precisando aqui. E depois ele fala aqui nessa parte, pelo menos foi o que eu entendi, se vocês entenderam de outra forma, quando ele fala das particularidades técnicas de identificação dos comunicantes e das exigências dos encarnados, e ele fala da dificuldade, eu acredito que ele está falando aqui do animismo, da filtragem do médium, né? Porque muitas vezes me veio à cabeça aqui um exemplo assim fácil para a gente visualizar é do Chico. O Chico sempre começava as mensagens dele com aquele jeitinho carinhoso que era próprio do Chico, mãezinha, né? E nem todos os filhos chamam as mães de mãezinha, né. Então, mas aquilo era uma particularidade do Chico, né, não era mistificação, que animismo é diferente de mistificação, né. Animismo é parte da mediunidade, é parte do médium. Nenhuma mediunidade, a não ser que ela seja completamente inconsciente, não tem animismo no meio, né. Conforme o médium vai se desenvolvendo mais, aquele equilíbrio ali vai sendo menos anímico, mais mediúnico, né. No começo é sempre mais anímico do que mediúnico, até que vai ali a balança vai, shifting, vai mudando para o outro lado. Mas eu acredito que aqui ele está falando disso, porque às vezes os familiares esperam um tipo de comportamento ali naquela mensagem, e por não entender, não percebem que tem aquela filtragem do médium, né. O médium só vai falar aquilo que conhece, né, ele não vai falar aquilo que ele desconhece, da maneira que ele desconhece, né, isso que eu quero dizer. Então tem sempre ali aquela tinta, e que muitas vezes as pessoas, às vezes, falam: "Ah, isso aí é misticismo, meu filho nunca me chamou de mãezinha, que isso?", entendeu? Vovozinha ou qualquer coisa assim, né. Então foi o que eu entendi ali. Não sei se alguém entendeu de outra forma, outra coisa. Se quiserem
falar? Eu acho que foi acho que preocupação, né? Depois por essa parte ali, assim, reconhece, replicou. Eu acho que ele era um dos doutrinador, né, na sessão mediúnica, né? Então, que é o doutrinador que vê, né, se é mistificação ou não, né? Então, eu acho que é a preocupação que ele sabe como que é o grupo, de realmente o grupo identificar que ele é o Dionísio, não o animismo da médium, ou ainda um outro espírito tentando se passar por ele, que seria a mistificação. Sim. E é uma preocupação muito importante no Não, trabalho não, mediúnico, né? não. Porque a gente não pode também sair aceitando tudo como verdade, né? Suzy, quer falar alguma coisa? Assim, no final aqui, né, ele coloca assim, que quando ele estava encarnado, ele duvidava da comunicação da colega, né? Às vezes ele julgava que fosse uma mistificação, que tinha uma interferência dela. E agora ele vai ter oportunidade, acho que o Alexandre já está alertando, assim, que existe uma dificuldade nessa comunicação realmente, que não é só o médium que acaba interferindo, só a questão do médium ali, mas existia aquele momento, aquele canal, ele passando a comunicação, o espírito passando a comunicação, o médium recebendo, decodificando, o outro para entender. Então, ele entender que não é tão simples como ele imaginava. Eu acredito que vai ser mais ou menos assim, né? É bastante complexo, né? Então, vamos lá? José, é com você, meu amigo. Alexandre, muito calmo, observou. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. Ele estava do lado desencarnado, agora está do lado espiritual, né? E vai ver quão difícil é dos amigos espirituais conduzir esse efeito mediúnico. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpa a fraqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem do seu esforço. Olha, vai sentir na pele, quer dizer, no espírito, né? É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Antes que Dionísio se internasse em novas considerações, o interlocutor rematou. Concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Despedimos-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. O caso interessava-me. Por isso mesmo, roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Autorizado a fazê-lo, segui o instrutor que se dirigiu no dia seguinte à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia da médium Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava cheio de atenções. O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema e, deixando-me em companhia dos novos colegas, acrescentou: a reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso, a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. E fixando-me, concluiu bondosamente: aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Euclides, sorrindo, agradeceu comovido e conduziu-nos ao interior doméstico, enquanto Alexandre se afastava noutra direção. Detivemo-nos em um humilde aposento. Nessa parte da casa, explicou o guia acolhedor, nosso irmão Otávio costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por si, confortadora, leve e balsâmica. Esteja à vontade. Em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico,
terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Olha, tudo falando, né? Preparação, né? Tanto o plano espiritual quanto o plano material. E uma coisa aqui que a gente está até estudando sobre isso num outro livro, que chama-se Diálogo com as Sombras, muito, muito interessante o livro, desse acoplamento, né, porque o espírito é levado antes da reunião, para ficar ali, levado pelos benfeitores, né, ele não fica assim, ó, tá aí, mas no lar da médium, ou dos médiuns trabalhadores, para fazer esse acoplamento, essa harmonização, né, para conseguir a sintonia no dia do trabalho. Então eu acho, para mim tem 2 coisas aqui. Uma é, o ambiente familiar ser esse ambiente que ele está falando aí, que o médium consiga ter esse ambiente familiar, harmonioso, preparado não só por ele, mas com a ajuda da família, se possível, mas o médium, claro, fazer o máximo possível para conseguir ter esse ambiente harmonioso no lar. E 2, é a importância da disciplina no trabalho, porque você imagina, eu esqueci o nome dele de novo, o espírito está sendo levado, né, na casa da Otávia. Isso, da Otávia, né, ali um dia antes. Agora, para fazer toda essa preparação para, né, para o trabalho mediúnico. Agora, vamos dizer que a Otávia, por ser médium ostensiva, começa ali as sensações, começa até a sentir um desconforto físico, talvez não nesse, porque ele não me parece ser um espírito, que vai lhe causar isso, mas vamos dizer que é um espírito que é aproximado ali muito confuso, muito revoltado, que causa ali um desconforto físico no médium, e o médium: "Olha, eu não estou bem, eu não vou na reunião", né. Então olha a disciplina de quem se coloca para trabalhar neste tipo de trabalho, o compromisso, porque há um trabalho todo que a gente nem sonha que está acontecendo dias antes, não é nem horas, mas dias antes da reunião, e que o André Luiz está ali colocando para gente, né. E aí a gente, né, tem todo esse tempo, esse preparo, essa sintonia, e aí a gente não vai na reunião, né. É claro que o espírito não vai deixar de ser atendido, porque o plano espiritual também não vai, né, pela nossa falha, deixar que o espírito deixa de ser socorrido ou atendido, mas é ali um trabalho todo desperdiçado, né, mas era isso que eu queria falar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ok, então vamos continuar. Não, não vamos continuar não, falta 2 minutos. Desculpa, eu já ia perder na hora aqui. Então a gente fica ali no a fim de orar e preparar-se, né, na página 167. E cenas dos próximos capítulos na semana que vem. Todo mundo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, tá todo mundo quietinho. Henriquieta, tudo bem? Bom te ver. Tudo bem. Eu cheguei atrasado, me perdoe, mas estou aqui. Não, que bom que você veio. Obrigada. Alex, Zélia, Rafaela, Madalena, tudo bem por aí? Sim, Tudo bem, tudo bem. e ouvi com muita atenção numa pessoa foi falando. Tá bom, então. Então vamos encerrar, que a gente tem só um minutinho. Quem gostaria de fazer a prece pra gente? Posso fazer. Obrigada, Alex. Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, é com muita gratidão no coração que chegamos ao final do nosso estudo, agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, num só propósito, num só pensamento, aprendendo os ensinamentos divinos deixados pelos Espíritos.
que nós possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias. Nós pedimos a Ti, Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores que aqui nos assistem, que nos deem força para que nós não nos distanciemos deles e lembremos de aplicá-los em qualquer situação onde se fazem necessários. Acompanha-nos pelo resto da semana, Jesus, fica conosco em nossos lares. Rogamos a Ti também pelos nossos irmãos que não puderam estar conosco hoje, porventura, que também recebam a Tua luz, a Tua paz e o amor divino onde quer que estejam. Pedimos a Ti que também nos dê força para perseverarmos na próxima semana, nos estudos, com atenção, o devido respeito e a disciplina necessária. Senhor, oramos também pelos nossos irmãos desencarnados, que podem ter estado presentes, aprendendo conosco, que também possam reter os ensinamentos. Brilha a Tua luz sobre eles, guia os passos, mostra-lhes o caminho, Senhor Jesus. E assim, agradecidos por esta oportunidade, agradecemos também aos mentores que estiveram nos assistindo gentilmente. Pedimos a Ti, Jesus, que nos acompanhe, que seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Isso seja, amém. Obrigada, Alex. Vou parar aqui a gravação.